Jesus Cristo, sois bendito, sois o ungido de Deus Pai. Jesus Cristo, sois bendito, sois o ungido de Deus Pai. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Jesus, vindo a Nazaré, disse ao povo na sinagoga: em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram essas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até o alto do monte sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pode sentar, por gentileza. Você que está vindo pela primeira vez na Canção Nova, pode segurar em Mi maior para mim. Você que está vindo pela primeira vez na Canção Nova, você que está nos acompanhando pela TV. Gente, o evangelho de hoje é um evangelho... A gente como padre, né, os irmãos talvez mais tempo até de ministério, a gente vai acostumando a falar sobre algumas passagens. E eu tenho aprendido, pedido a Deus a graça de, em cada vez que eu vou preparar uma homilia, eu ouvir Deus de maneira diferente. Deus falar comigo, em primeiro lugar, obviamente, né? Através daquela palavra. Coloca um pouco mais de piano no meu retorno aqui, por gentileza. Eu ouvi aquela palavra de maneira diferente, e Deus falar comigo através daquela palavra de uma maneira única, né? Porque, gente, como dizia Heráclito, ninguém mergulha no mesmo rio 2 vezes, né? Porque o rio é movimento. Você mergulha no rio agora, se você for lá meia hora, não é a mesma água. A água moveu, né? O rio está em movimento. E a gente também, a nossa vida está sempre em movimento. Então, a palavra de Deus, cada vez que a gente lê, cada vez que ela nos atinge, Deus nos forja em algo, nos forma em algo, nos cura em algo, nos fala algo. E o Padre Jonas nos ensinou na Canção Nova, nosso pai fundador, de saudosa memória, que a gente não pode se permitir ter um encontro com a palavra e sair do mesmo jeito, sabe? Sem ouvir nada. Claro, muitas vezes não vai ser uma coisa, né? Não vai ser aquele estrondo, aquela palavra, mas Deus está falando algo novo. E eu confesso que muitas vezes eu já li essa palavra, eu já preguei sobre essa palavra, os irmãos sacerdotes também. E hoje, rezando com essa palavra, me surgiu uma pergunta no meu coração. Eu posto a homilia todos os dias no meu canal no YouTube, e às vezes, eu gravo bem antes, né, 2 meses antes, e às vezes quando eu chego para fazer a missa, eu ouço o que eu falei há 2 meses atrás. E eu estava prestando atenção, interessante, né? Os padres já devem ter feito isso. Se falam uma coisa, depois de um tempo você vai ouvir e fala: nossa, eu esqueci que eu tinha falado isso aqui pode servir, né? E ouvindo a minha homilia e refletindo sobre esse evangelho, uma pergunta surgiu no meu coração. Por quê, né? Qual que é a explicação? Por que a gente tem tanta dificuldade de aceitar que alguém que a gente conhece pode ser bom? Porque é isso que o evangelho está dizendo, né? Os contemporâneos, os concidadãos de Jesus de Nazaré, não aceitaram que Jesus era Jesus, né?
Como é que... É um sentimento de inferioridade reverso. Eles estavam dizendo assim, como é que alguém que é um de nós pode ser bom, né? No fundo. Porque, gente, Nazaré era um muquifo, viu? Desculpa a sinceridade. Quem estudou o cristianismo primitivo sabe. Era uma aldeia que alguns estudiosos dizem que tinha 300 pessoas, outros dizem que tinha 400. E era uma aldeia bem no final ali, já caminhando ali para divisa, né, com o Líbano e com a Síria, né? Era uma região complexa. Dizem alguns estudiosos que até pessoas assim que estavam devendo, que não tinham pagado imposto, corriam para se esconder em Nazaré. Por isso que aquela vez que quando Pedro perguntou para Jesus, de onde você é? Ele disse Nazaré. Pedro falou, mas Natanael, Pedro, não lembro qual era o apóstolo, mas pode vir alguma coisa boa de Nazaré, né? O apóstolo perguntou, tirando sarro de Jesus, né? Então veja bem, era uma cidade que era um muquifo. Jesus estava no seu auge. Porque, gente, se você for ver, hoje nós lemos Lucas, mas se você for ver os evangelhos sinóticos, o evangelho de Mateus, que narra esse mesmo fato, você vai ver que Jesus vinha de uma crescente, né? Ele tinha acabado de vir da região da da Decápolis, que era do outro lado do lago, tinha feito muitos milagres, aí ele tinha curado a hemorroíça no caminho, ele tinha curado a filha de Jairo, que era o chefe da sinagoga, ele estava no auge, todo mundo falando dele. Só que ele lembrou do muquifo de onde ele saiu, né? Ele lembrou de Nazaré. Todo mundo estava falando de Jesus, talvez todo mundo estava postando selfie com ele na hora, né? Todo mundo fazendo live de Jesus curando lá a mulher hemorroíça, né, com fluxo de sangue, e Jesus famoso. Então ele foi para a sua cidade. Gente, é lógico, se você for pensar assim, do ponto de vista lógico, é que o sentimento humano, o coração humano não é lógico, né, muitas vezes. Era para todo mundo ter celebrado. Pô, Jesus saiu aqui, eu vi esse menino crescendo aqui, jogando bola na rua. Ele subia aqui no muro para roubar minhas mangas, né? Criança pegando manga do vizinho não é pecado, Jesus não pecou. Até os 7 anos, né, não é pecado. Não estou encorajando, viu, criança, a fazer isso. Uma metáfora, uma brincadeira. Mas era para todo mundo celebrar, né? Pô, Jesus, cara, eu conheço Jesus, né? Não, esse Jesus, ele vinha em casa. Ah, ele comia o bolo de fubá que eu fazia. Ah, ele vinha em casa, ele quebrou um copo, inclusive. Lembra Jesus, né? Era para todo mundo celebrar. Mas a reação foi inversa, né? Por quê, gente? Por quê? Por que eles não aceitaram Jesus? Por que o Evangelho diz que eles odiavam Jesus depois do que ele falou? Porque Jesus também, ele era direto. Ele revelava o pensamento do coração, ele não ficava rodeando. Ele já falou, olha, o profeta não é aceito na própria terra. Isso aconteceu com Elias, isso aconteceu com Eliseu. Na primeira leitura de hoje, a cura de Naamã, o sírio. Tinha muitos leprosos em Israel, como Jesus mesmo disse no Evangelho. Mas teve que vir um sírio para ser curado pelo profeta, por Deus através do profeta. Tinha muitas viúvas em Israel, mas Elias foi enviado para uma viúva em outro país para curá-la, para ter o milagre, né, da multiplicação da farinha, do azeite, para ela não morrer de fome. Por quê? Por que você e eu temos tanta dificuldade de reconhecer que alguém que a gente conhece é bom? Por que você e eu temos tanta dificuldade de reconhecer que Deus pode usar uma pessoa que eu não gosto? Ou uma pessoa que eu conheço os defeitos, né? Por que nós temos tanta dificuldade de celebrar o dom do outro? É porque é isso, Deus nos chama. Primeira carta de São Paulo, primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 13, diz o seguinte, que o amor, ele se alegra com o bem do outro, né? Ele é benevolente, né? A palavra benevolente do latim quer dizer eu me alegrar com o bem do outro. O amor se alegra com o bem do outro, mas muitas vezes no nosso coração a gente não aceita, range. Isso pode acontecer comigo, com você, mas como que aquela mulher que cresceu comigo, hoje ela ganha mais do que eu, ela tem um negócio, ela é uma fazendeira, como aquele padre que estudou comigo hoje tem mais destaque do que eu estou trazendo para a minha realidade, você pode trazer para a sua, né? Por quê, gente? Por que isso acontece com a gente? Você sabe por que isso acontece? 2 realidades, a gente pode sintetizar isso em 2 sentimentos, em 2 pecados, né? Que são também pecados capitais, que estão lá na lista de São Gregório Magno, do século V, dos 7 pecados capitais, que Santo Tomás de Aquino depois desenvolveu na Suma Teológica com maestria. Por que a gente tem dificuldade de celebrar o bem no outro? Nós estamos na missa da família. Muitas vezes a gente tem dificuldade de celebrar o bem naquele que está do nosso lado, na nossa casa.
Quanto marido brigando com a mulher porque a mulher ganha mais. Quanto mulher com ciúme do marido porque o marido tem mais sucesso com a mãe dela do que ela, né? Tem uns genros que tem um sucesso com a sogra que eu fico admirado, né? Eu conheci uma família esse tempo atrás, a sogra brigou. Se a esposa fosse falar mal do marido para a mãe, a mãe na hora ficava brava. Onde já se viu você falar do Zé, rapaz? O Zé te trata tão bem, né? Por que a gente sente isso? Por duas coisas, 2 pecados capitais. O primeiro é o orgulho e o segundo é a inveja. A gente tem que dar nome para as coisas. Eu vou ser sincero, às vezes atendendo confissão, esse final de semana eu passei o final de semana atendendo confissões aqui na Canção Nova, no confessionário. Às vezes no confessionário eu vejo que muitas vezes nós na confissão, nós temos dificuldade de dar nome às coisas, entendeu? Padre, eu não gosto daquela minha vizinha. Porque ela é assim, ela é metida, ela anda assim com o nariz empinado, porque na verdade, padre... Não, muitas vezes você não gosta dela porque você está com ciúme, inveja, porque ela é mais bonita que você. Ou porque ela tem, né, aquela barriguinha tanquinho e você tem uma barriguinha bujão. Tá vendo? Sempre tem gente nova. Eu conto essa piada toda segunda, sempre o povo ri, ó. Tá vendo? Aqui na Canção Nova é diferente das paróquias. Mas é verdade. Eu acho tão bonito na confissão quando a pessoa é honesta. Padre, eu estou com ciúme, estou com inveja. Pronto, acabou. Porque você só vence o mal quando você reconhece. Aí às vezes a pessoa está perseguindo a outra por inveja. Está falando mal, está detonando. Não é porque o outro é ruim, não. Porque você tem inveja, reconheça. Padre, eu tive inveja. Tá bom, filho, eu te absolvo, acabou. Luta contra a inveja, não alimenta a inveja com desculpinha, dando outros nomes para o seu pecado. Diga o nome do pecado, confesse, peça perdão, lute e recomece. Muitas vezes a gente tem inveja, muitas vezes a gente tem orgulho. Orgulho que é o maior de todos os pecados, dos vícios capitais, dizia Santo Tomás. Por quê? Porque para reconhecer que o outro é bom, eu tenho que ser humilde. Eu tenho que reconhecer que talvez eu não sou tão bom como ele naquele campo, naquela área, não é? Eu tenho que ser humilde. Só os humildes celebram os dons dos outros. Os orgulhosos não aceitam o bem que há no outro. Como não aceitaram Jesus? Onde já se viu? Jesus, não, eu conheço ele não é melhor que eu. Não, ele era melhor que eu. E eu vou ser sincero, eu faço bem muitas coisas, mas tem padres que são muito melhores que eu em muitas coisas que eu não sou capaz. Você pega o administrador aqui do santuário, que é o Padre Bruno Costa. Nós fizemos teologia junto em Palmas. O Padre Bruno, ele é um administrador, ele nasceu para os números. Ele olha para uma coisa, ele já fala. Um dia eu falei para ele, eu estou pensando em trocar o carro. Ele já falou, você viu isso, viu aquilo outro. Eu falei assim, como é que você pensa nessas coisas, né? E eu nunca consigo pensar nessas coisas. Porque antes de vender, você tem que pensar, né? Tabela não sei do que, e cor e não sei o que. Eu falei, mas como é que você pensa nisso? Ele é melhor que eu, ele é o administrador, eu não sou. Eu, claro, não sou uma anta, mas eu não tenho o dom dele. Você pega o Padre Ricardo Rodolfo, que trabalha aqui no santuário também. Gente do céu, um talento para fazer compra, consegue desconto em tudo. Eu não consigo desconto. Parece que o povo olha para mim e fala, vou cobrar mais caro daquele grandão lá, né? Mas ele sabe o jeito que ele fala com quem está vendendo, a pessoa já fala, não, vou vender mais barato para esse cara. Eu é o contrário. Eu tenho que reconhecer, eu não tenho esse dom, talvez eu tenha outros. E talvez eu tenha dons nos quais eu produzo 100%, talvez eu tenha dons nos quais eu produza 60%, talvez eu tenha dons nos quais eu produza 30%, mas o importante, como diz a parábola do talento, é produzir fruto, sabe? Então, eu preciso ser humilde para reconhecer aquele padre é melhor do que eu nisso, sabe? Eu sou filho de caminhoneiro, cresci dirigindo caminhão, na família de caminhoneiro, quando você não dirige caminhão logo, é uma ofensa para a família, né? Então, gurizão, eu já dirigia caminhão pesado, viu? Não vou ficar falando essas coisas na televisão, não, porque, né? Naquela época, viu, crianças, era diferente. Você o caminhão carregado, pai dormindo do meu lado, eu lá, né? 13 anos, 14 anos. Quem tem mais janeiro entende o que eu estou falando, né? E às vezes, eu lembro uma vez que eu estava ensinando um irmão padre a dirigir, né? E ele querendo sair e tudo, eu falei, meu amigo, não, aprende comigo. Eu já dirigi caminhão, já até tombei caminhão antes de vir para a Canção Nova, eu tenho experiência. Meu carregado, né? Aprende que nisso eu sou melhor que você. Ele, não, padre, você tem razão. E hoje está dirigindo bem, claro. No começo eu chamava ele de tira fina, né? Agora ele tirando fina de todo mundo, até das mulheres de bicicleta. Eu falei, padre, você vai atropelar a senhora. Mas hoje está dirigindo bem. Mas eu era melhor que ele naquilo, não tem como negar. E tem coisas que as pessoas são melhores. Eu não conheço esses padres aqui, mas talvez tem coisas que eles são muito melhores do que eu. Eles estão em paróquias, eu não tenho experiência de paróquia, então não adianta. Se eu chegar numa paróquia, eu vou ter que aprender.
Então, a gente tem que, porque, e eu já falei isso aqui e repito, Santo Agostinho dizia que quando você celebra o dom do outro passa a ser seu. No sentido de que você começa a ser beneficiado por aquele dom, né? Você começa a ser beneficiado por aquele dom. Mas às vezes a gente tem dificuldade de reconhecer. Que nem esses meninos tocando aqui. São muito bons, né? São muitos profissionais. O Fabinho, de vez em quando, ele pega essa flauta. E você está rezando. Esses dias atrás eu estava aqui na missa, ele começou com flauta, saxofone, sei lá. E eu com uma inspiração para rezar, mas ele estava tão na unção que eu falei, eu vou ficar quieto. Eu vou ficar ouvindo isso aí. Deus está curando mais o povo desse instrumento dele do que se eu falar qualquer coisa. É um dom fantástico, e todos eles. Então, a gente precisa criar essa cultura, sabe, gente? De celebrar o dom do outro. Como Santo Agostinho falava, se eu celebro o dom do outro começa a ser meu, começa a me beneficiar. Quando Deus levanta um santo na igreja, não é para você ter ódio, é para você ser beneficiado pela santidade dele. Quando há um bom pregador, eu não tenho que perseguir, eu tenho que aprender com ele. Aprender como ele fala, o que nele atrai, sabe? A gente tem que ter essa cultura de elogio, de celebrar o dom do outro. E falando de família, né, hoje nós estamos na missa da família, eu vejo o quanto que isso é importante nas nossas casas, gente. Sobretudo para os adolescentes. Quando eu estou pregando para os jovens, para os adolescentes, eu falo muito isso. Eu já fui adolescente também, você mais velho já foi, já passou. Mas como os jovens, os adolescentes, eles têm a mania de achar, né, que a roupa fica limpa por si só, né? Que a hora que eles chegam, ele aperta o botão, a comida sai assim do prato e fala, me coma. Não, tem uma mãe cozinhando muitas vezes ali, né? Tem uma mãe lavando, tem um pai trabalhando, saindo 4 da manhã para comprar comida para você. Qual foi a última vez que você falou, obrigado mãe pela comida que você me fez? Qual foi a última vez que você falou, mãe, a senhora cozinha muito bem? Se ela não cozinhar, você profetiza, uma hora acontece, né? Não cozinhar bem, você fala, a senhora cozinha bem, mãe. Você fala na fé, né? Uma hora vai acontecer. Mas brincadeiras à parte, qual foi a última vez que você chegou na sua esposa e falou, obrigado meu amor, por você criar os meus filhos, educar os meus filhos enquanto eu estava fora, trabalhando, fazendo outras coisas. Obrigado por você ter carregado na sua barriga, né, por 9 meses essa criança e lutado por ela. Obrigado, minha esposa, por essa comida, ou meu esposo por essa comida, casas nas quais o esposo cozinha. Obrigado pelo duro que você dá trabalhando, mas às vezes é o contrário, o cara fica o dia inteiro trabalhando, chega em casa, né, para dar uma respirada e começa a outra, ou o outro, né? A mulher trabalhando ou o homem trabalhando fora, e começa a falar, e brigar, e tem problema, e tem conta para resolver. Minha irmã, dá 20 minutos para a pessoa respirar, pelo amor de Deus. Não, padre, é que a gente tem que resolver o problema. Eu sim, mas eu digo para você, fazendo isso a sua vida se torna melhor. Você vai deixar o outro estressado. Depois o outro te dá uma resposta ríspida, você fala, eu não sei o que ele tem, eu sei, né? Quem cutuca esquece, né? Mas quem é cutucado lembra, né? Então, qual foi a última vez que você elogiou o seu filho? Nossa, obrigado filho, parabéns, você se esforçou. Talvez seu filho não é aquele intelectualmente inteligente, mas ele tirava 7 e começou a tirar 9, 8. Talvez não é o que você queria, mas ele já melhorou. Parabéns pelo seu esforço. Qual foi a última vez que você chegou no seu pároco, no padre da sua cidade e falou, obrigado padre, por o senhor dar a sua vida? Ou você chega nele e compara porque ele não é igual ao da televisão, o que canta, o que tem seguidor, e sempre está falando que ele não é suficiente. Às vezes os irmãos padres ouvem essas coisas. Às vezes a pessoa nem percebe, mas ela vai criando essa inveja no outro padre. Ah, mas o outro prega bem. Tipo assim, e eu estou aqui há 20 anos, larguei minha vida, não casei para servir você, infeliz. Você está falando ainda que eu não presto, não sirvo, né? Qual foi a última vez que você elogiou alguém, reconheceu o talento de alguém? A sua esposa. Ela precisa do seu elogio, o seu esposo também, porque cria-se também esse mito de que só a mulher precisa de elogio, viu mulher? O seu marido também precisa de elogio, não só de pancada, precisa de reconhecimento. Não é nem elogio forçado, gente, é que as pessoas têm coisas boas, é fato. As pessoas têm coisas ruins? Sim ou não? Tem, mas só coisa ruim? Todo mundo tem talento. Então o que é a cultura do elogio, do feedback? É a cultura do você reconhecer e celebrar. Obrigado. Obrigado pela sua luta, trabalhando de todo dia para sustentar a nossa família. Obrigado, às vezes o marido está em 2 empregos, nenhum obrigado ele ouve em casa, ou a mulher 2 empregos. Sabe? Alguém se esforçando. Então a gente precisa reconhecer o que é bom no outro. Porque às vezes a gente fala, padre, eu preciso de uma libertação no meu casamento. Aí vai ver, a mulher trata o cara igual uma égua, chucra.
Age igual uma égua chúcrea, desculpa, eu não quero ofender a égua. Né? Depois fala, é espiritual. Padre, não é espiritual, criatura, nem tudo é espiritual. O diabo está falando assim, padre, eu estou na minha, eu estou de braço cruzado aqui, ela que está atrapalhando o negócio, né? Se você for mais gentil, se você não estiver sempre estressada, tem gente que tem o dom de estar sempre estressado, sempre. Você fala bom dia, a pessoa já está estressada, parece que vive chupando limão, né? Com a cara azeda sempre. Se você e eu formos mais gentis, gente, a gentileza, o elogio, ele é capaz de desarmar bombas relógio que estão armadas na sua família, no seu casamento, na sua casa. Reconhecer, celebrar o dom do outro. E você sabe uma outra reflexão que a gente pode fazer? Por que também esses homens não aceitaram Jesus? Você sabe o que escandalizou? Porque se você for pegar o verbo do grego, né? Na citação, acho que é de Mateus, o verbo original usado era o verbo escandalos, né? Que foi traduzido como escândalo, mas que originalmente em grego queria dizer pedra de tropeço. Por que Jesus escandalizou? Foi uma pedra de tropeço para os seus concidadãos. Você sabe por quê? Porque eles não aceitavam que alguém comum pudesse ser bom. Por quê? Porque por 30 anos, presta atenção, por 30 anos Jesus permaneceu no escondimento. Não fez nada de extraordinário. Ele permaneceu aonde? Na carpintaria com José. Talvez ele foi na casa de um ou outro lá consertar uma cadeira. O que o carpinteiro faz, gente? Coisa de madeira. Talvez a mulher lá dormia na cama que quebrou, que foi Jesus que foi montar, imagina. Jesus, você montou minha cama, eu caí. Ninguém garante que ele era um carpinteiro perfeito, né? Tem até a série que fizeram, tem uma hora que pergunta para Jesus se ele era um bom carpinteiro, ele brinca e fala assim, ainda bem que eu comecei a pregar, né? Claro, é a série, né? Mas talvez ele não fosse. Mas por 30 anos ele passou o quê? No escondimento. Ele amava Deus no escondimento, ele trabalhava no escondimento. O que aconteceu? Ele não era extraordinário. E com certeza aqueles discípulos, aquelas pessoas tiveram muita dificuldade de reconhecer Deus no ordinário. Porque eu vou dizer para você, Deus ele está na mesmice da sua vida, no ordinário, no dia a dia. Nem sempre nas coisas mirabolantes, na pirotecnia espiritual, eu gosto de usar esse termo. Às vezes tem gente que fala assim, eu vou na missa do padre porque lá eles cantam, o padre reza, aleluia. E quanto mais estranho, parece que mais o povo gosta, né? Não, tem que ter aquele, o padre coloca a mão na minha cabeça. Eu fico admirado, gente, os padres vão me dar razão. Acaba a missa aqui, a pessoa comunga, tem bênção com o Santíssimo, chega lá, a pessoa fala, padre, põe a mão na minha cabeça. Dá vontade de perguntar, você não comungou, criatura? Deus está dentro de você. Se Deus não resolver o seu problema, o que eu vou poder fazer? Mas é como uma crendice, né? Tem que relar em mim. E se relar e mudar a voz, então, Jesus. Aí a pessoa fala, esse padre é bom. Esse é porreta. Ele reza. Não é o show que cura, gente. É Deus que cura. Por isso que tem muita igreja por aí, lotada. Ficando cada vez mais rica. Porque é o que o povo quer. O povo quer pão e circo, né? Como no Império Romano. Panes et circenses. O Império Romano fazia lá a luta dos gladiadores, cobrando impostos altíssimos, mas dava pão e circo, o povo ficava assistindo lá os gladiadores se matando, os cristãos, sendo comidos pelas feras, pelos leões, estava tudo bem. Deus nem sempre vai se manifestar fazendo um show, tá? Você sabe que eu posso dizer da minha vida, as curas mais preciosas que eu recebi na minha vida, as libertações, as coisas mais profundas que Deus fez na minha vida não aconteceram em grandes eventos. Sabe onde aconteceram? No dia a dia. Eu fui comungando todo dia, eu fui fazendo adoração, eu fui rezando o meu rosário, eu fui aprendendo a Bíblia. Por quê? Porque Jesus cura, o cinegrafista pode me filmar aqui, Jesus cura no caminho. É seguir Jesus que te cura. Não é um padre poderoso que põe a mão e grita e fala para os demônios sair em fila indiana, um por um, né? Não, é o seguir Jesus que vai te curar. Você quer cura, você quer libertação, você quer sair dessa depressão? Eu vou na Canção Nova para você libertar da depressão. Tudo bem, vai te dar um start, vai te ajudar. Mas não é vir aqui somente, aqui é importante. Mas você tem que seguir Jesus, você tem que caminhar com Jesus, na simplicidade.
Os homens e mulheres de Nazaré se escandalizaram porque Jesus simplesmente foi um homem comum. Mas naquela simplicidade tinha um Deus escondido. Ou seja, eles foram visitados por Deus durante 30 anos e não reconheceram. Porque eles achavam que Deus ia vir de asa delta, né? Ou ia vir de helicóptero. Não, Deus estava lá consertando as cadeiras, consertando as portas. E eu digo isso porque, para você reconhecer que na sua família, muitas vezes, através do seu filho, da criança, Deus está falando com você. Através do seu marido, Deus está falando com você. Nas cruzes que você carrega, nas lutas, nas doenças, nos recomeços. Quando você perde o emprego, tem que mudar de cidade, o que você queria não acontece. Até na diferença do seu marido para com você e vice-versa, Deus está falando. Ele nunca deixou de falar. Só que o problema é que nós temos uma fé viciada no espetáculo. A missa, para ser boa, tem que ter um espetáculo. Não tem que ter um espetáculo. Você sabia que quando não tem música, não tem libertação, o maior milagre acontece no altar. É Deus, mais uma vez, se entregando, morrendo na cruz. O pão e vinho se tornando corpo e sangue de Cristo. A gente precisa amadurecer na nossa fé, filho, filha. Porque o dia que você amadurecer, você não vai na missa por causa do padre, você vai na missa apesar do padre. Porque às vezes o padre ajuda, eu sou sincero, ele fala bem, ele te entretém, mas às vezes ele não ajuda, nem um pouco. Mas apesar dele, eu não estou indo por causa do padre. Ótimo, se ele me ajudar a rezar, a pregar, com uma pregação boa, eu vou ficar feliz. Mas se ele não ajudar, eu estou indo por causa de Cristo, que está se entregando, vivendo, morrendo, vivendo a sua paixão, morte e ressurreição em cada santa missa. Eu vejo que esse evangelho é um chamado para a gente amadurecer na fé. E entender que Deus trabalha no cotidiano, sabe? Deus trabalha também quando não há espetáculo. Deus está trabalhando na sua família. Padre, está tão difícil em casa. Olha, tente entender o que Deus está te falando. Porque na sua vida hoje, na mesmice, Deus continua trabalhando. Deus é um Deus de processo, é um Deus de caminho. Quem é muito cheio de novidade, toda hora uma coisa nova, não é Deus não, tá? Uma festa nova, o diabo que é o pai das festas intermináveis. Deus trabalha no processo, cura no caminho, seguindo Jesus a cura acontece. E outra coisa também que a gente pode aprender aqui desse evangelho, já caminhando para o final, é que Jesus sofreu uma grande rejeição, né? E é difícil, gente, a rejeição ela é cáustica, ela machuca a gente. Ela fere as nossas emoções. Quando você sente que alguém não te aceita, né? Mas olha, o que Jesus fez, gente? A gente tem que fazer uma escolha diante da rejeição. Ou a gente senta, chora, desanima, ou a gente prossegue o nosso caminho. O Evangelho diz que eles decidiram matar Jesus, rejeitaram Jesus, mas o Evangelho termina dizendo, ele se levantou e seguiu o seu caminho. Ele continuou. Talvez na sua casa as pessoas não aceitam o fato de você vir na Canção Nova. Não aceitam o fato de você ser católico. Não aceitam o fato de você rezar. Não entendem a sua fé e o seu Deus. Mas continue seguindo Jesus, amando essas pessoas, fazendo bem, rezando por elas. Não pare na rejeição. Não deixe a rejeição desmotivar você. Continue seguindo Jesus. Talvez você se sinta rejeitado na sua família, na sua casa, na sua congregação, comunidade, nós sacerdotes. Você sabe que eu escrevi no livro Curar-se para Ser Feliz, o meu 5º livro, que eu lancei em 2015, falei sobre a ferida da rejeição, e para encerrar, eu escrevi lá na época, fruto de pesquisa também, que 5 dicas para a gente lidar melhor com a rejeição. Primeira coisa, rejeição das pessoas, como Jesus que foi rejeitado. Se ele foi rejeitado, meu amigo, não tem escapatória para nós não, né? Mas veja bem, primeira dica, valorize menos o que as pessoas pensam de você, falam de você, né? Porque nem sempre o julgamento das pessoas é real, né? Nem sempre elas estão intencionadas, bem intencionadas. Eu fico admirado com a internet, né? A gente que trabalha na internet, eu vejo que nós padres precisamos trabalhar, a minha geração, né? Os meus contemporâneos estão na internet, os jovens estão, eu tenho que estar lá, reconheço isso. Mas é terra de ninguém, né? Às vezes você posta uma coisa, a pessoa fala, eu gostei da sua homilia, mas eu não gosto disso que você faz. Um dia eu respondi, eu falei assim, muito obrigado pela sua opinião, mas guarde para você, eu não perguntei. Comentário que as pessoas pensam. Não, programa, eu tenho um programa de televisão toda terça, né? Para Ser Feliz aqui pela Canção Nova, Rede Nacional.
Gente, você está pregando o evangelho, uma coisa profunda. Aí os comentários, seu cabelo ficou bom, gostei dessa cor. Um dia eu escrevi no comentário, não é um desfile de moda, não quero saber o que você está achando. Você entendeu o que eu falei? Fica com o evangelho, pronto. Mas, sabe, se você for levar a sério tudo que as pessoas falam, estão falando, sabe? Porque as pessoas, às vezes, são sem noção, né? Como eu falei, um padre pregando o evangelho, a pessoa falando, o cabelo ficou bom, essa cor ficou boa, destacou a pele. Eu quero que se exploda a minha pele, meu... Escuta o evangelho. Aí você pergunta para a pessoa, você gostou do que eu falei? Padre, esqueci. Por quê? Porque não está prestando atenção. Por isso que eu digo, você não tem que prestar atenção sobre tudo em comentário. Eu nem leio em comentário na internet, sabe? Porque tanta asneira, as pessoas acham que pode falar tudo, né? Então, valorize menos o que as pessoas pensam de você e valorize mais o que Deus diz a seu respeito. Como dizia Santa Teresinha, eu sou o que Deus pensa de mim, ponto. Segunda dica, não deixe a rejeição, o desprezo governar os seus sentimentos, suas emoções e levar você a atitudes. Porque veja bem, a pessoa que se senta rejeitada, ela vai ser direcionada àquela atitude, de estar sempre na defensiva. Ou, em outro polo, fazer tudo para agradar os outros. Ela não sabe dizer não, porque ela tem no fundo, uma ferida inconsciente de rejeição e um medo de ser rejeitada. Então ela se torna um fantoche. Então entregue as suas feridas ao Espírito Santo, peça que Ele venha curá-las, a rejeição, para que você não seja dirigido por ela. Terceira realidade, pare de mendigar o amor das pessoas que te rejeitam e te desprezam. Se ela te rejeita e te despreza, o azar é dela. Deus te ama. Vá para frente, porque senão você fica mendigando, ele não me aceita. O azar é dele, meu amigo. Vai para frente como Jesus, continua. O azar é dela. Continua o seu caminho, né? Depois, eu tinha falado que eram 5, mas na verdade são 4, tá? Desculpa, eu confundi. Última coisa, quarta dica que você tem que seguir, que eu posso seguir, para a gente sofrer menos, ser menos afetado pela rejeição das pessoas. Isso aqui é importante. Coloque menos expectativa nos outros. Sabe, uma pessoa que se sente rejeitada, como eu disse, ela faz de tudo para agradar, ela não sabe dizer não. E como ela dá muito, se doa muito, ela espera muito, e nem sempre ela vai receber muito. Mas é aquela ferida da rejeição do pai, que não a aceitou, talvez que ela não teve, aí ela transfere para o marido. Às vezes eu, como padre, estou atendendo. Esses dias eu estava atendendo um casal, e a mulher foi me falando que o jeito que o marido reagia, o jeito que o pai agia. No final do atendimento eu falei para ela, filha, o seu problema não é com o seu marido, é com o seu pai. Resolve, busca cura interior, busca terapia. Porque o marido tinha alguma coisa que lembrava o pai, quando ele agia, ela queria matar. Mas não era com ele o problema, era com o pai, que foi embora, que a deixou. E como que se ela interpretasse inconscientemente que o marido também ia deixá-la com aquela atitude, entendeu? Mas o marido não é o pai, você não casou com seu pai. Resolva a sua história. Busque cura na oração, nos retiros de cura interior, na adoração diária diante do Santíssimo Sacramento, na leitura de bons livros. Eu citei aqui o Curar-se para Ser Feliz, você pode ler outros, sabe? E como eu disse, coloque menos expectativas nos outros. Porque quem coloca muita expectativa está pedindo para ser frustrado, sabe? Infelizmente, porque as pessoas são pessoas, elas não são Deus, gente, elas erram, elas são falhas. Não coloque tanta expectativa no seu marido, no seu filho, no seu padre. Viva livre de expectativa, porque colocar muita expectativa é pedir para sofrer. Enfim, isso é uma síntese do Evangelho. Eu acho que dá para a gente refletir um pouquinho, né? E colocar o nosso coração nisso. Vamos ficar em pé? Repita com o Padre, Senhor Jesus. Mais forte, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Eu te entrego as dores. Eu te entrego as dores. As feridas do meu coração. As feridas do meu coração. As vezes que eu fui rejeitado. As vezes que eu fui rejeitada. Que me criticaram. Que me criticaram. Que não souberam me entender. Que não souberam me entender. Que me criticaram e me humilharam. Que me criticaram e me humilharam. Eu peço que pelo poder do Teu Espírito Santo, Eu peço que pelo poder do Teu Espírito Santo, pelo amor que jorra do Teu coração, pelo amor que jorra do Teu coração, vem curar as minhas feridas vem curar as minhas feridas de rejeição, de abandono. de abandono. Eu quero, Senhor, Senhor, prosseguir o meu caminho. prosseguir no meu caminho. Eu quero fazer o bem. Eu quero fazer o bem. Eu quero continuar amando.
Eu quero continuar amando. Eu quero continuar Eu quero continuar com a minha missão, com a minha missão, com aquilo que o Senhor espera de mim, com aquilo que o Senhor espera de mim. mesmo quando eu sou rejeitado. Mesmo quando eu sou rejeitado. Cura-me, Jesus. Cura-me, Jesus. Liberta-me, Jesus. Liberta-me, Jesus. Do vício no espetacular. Do vício no espetacular. Que eu saiba te enxergar Que eu saiba te enxergar. no dia a dia, No dia a dia. nas coisas simples da vida. Nas coisas simples da vida. Que eu saiba celebrar os dons dos meus irmãos Que eu saiba celebrar os dons dos meus irmãos. com humildade, Com humildade. com caridade. Com caridade. Liberta-me, Senhor, da inveja. Liberta-me, Senhor, da inveja. Liberta-me, Senhor, do orgulho. Liberta-me, Senhor, do orgulho. Eu quero amar como o Senhor amou e ama. Eu quero amar como o Senhor amou e ama. Me dá o teu coração, Me Jesus. dá o teu coração, Um coração Jesus. como o teu. Um coração como o teu. Liberta-me, Senhor, Liberta-me, do Senhor, egoísmo, do egoísmo, da mesquinhez. da mesquinhez. Eu quero te agradar, Eu Deus. quero te agradar, Senhor. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Com seus Santo. braços erguidos, filho, filha, você vai cantar. Tenho saudade de ti. Como eu quero estar na tua casa, porque só na presença dele que nós somos transformados, curados. Tenho saudade de ti. Tenho saudade de ti. Como eu quero estar em tua casa. Tenho saudade. Tenho saudade de ti. Tenho saudade de ti. Como eu quero estar em tua presença. Tenho saudade de ti. Tenho saudade de ti. Como eu quero estar em tua casa. Tenho saudade de ti. Tenho saudade de ti. Como eu quero estar em tua presença. Ao topo do monte. Ao topo do monte. Eu quero subir. E a tua glória eu vou tocar. Eu quero subir e a tua glória eu vou tocar. E o teu fogo santo, e o teu fogo santo quero receber. E com tua unção não vou me perder. Só tu és santo, santo, santo. Só tu és santo, santo, santo. E o teu fogo santo quero receber. E com tua unção não vou me perder. Só tu és santo, santo, santo. Cante, só tu és santo, santo. Só tu és santo uma vez mais. Só tu és santo. Cante, cante, solte a voz. Só tu és santo. Só tu és santo, santo, santo. Nossa alma tem saudade de ti, Senhor. Derrama sobre nós o teu Espírito, nos purifica de toda maldade, de todo fermento, Senhor, de mesquinhez,
de egoísmo, de inveja, de impureza. Dá-nos um coração largo, longânime, que ame, que não julgue, que acolha as pessoas. Que o Teu Espírito purifique nosso olhar, purifique nossas sentenças internas, para que nós sejamos mais caridosos, amemos mais, para que nós celebremos a Tua presença no simples, no ordinário e sobretudo na vida daqueles que compõem a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, Senhor. Nós queremos, Senhor, subir o monte, Senhor, para receber a Tua presença, a Tua glória. Queremos proclamar que Tu és santo, queremos receber o Teu fogo santo. Derrama sobre nós o Teu poder, Senhor. Obrigado. Obrigado por tudo que o Senhor fez, revelou ao nosso coração nessa Eucaristia. Obrigado porque muitas pessoas estão sendo curadas, libertas nesse momento, visitadas por Ti. Corações que estavam presos na mesquinhez, no orgulho, no egoísmo, na solidão, estão sendo curados, Senhor, libertos por Ti. Obrigado porque o Senhor liberta correntes, quebra correntes nas mentes de ansiedade, de medo, de depressão. Obrigado pelo Teu Espírito agindo, Senhor. Nós Te glorificamos, nosso Senhor e nosso Deus. O Senhor toca e cura e liberta. Me vinham duas palavras, uma da competição lá na sua casa. O Senhor vai fazendo cair por terra toda competição, querer ser melhor do que o outro e não ser melhor para o outro. O Senhor quer que você seja o melhor que você pode para o seu esposo, para a sua esposa, para os seus filhos, para a sua família, e não melhor do que fulano, ciclano. O Senhor faz cair por terra toda essa competição que você tem consciência, até que você que não tem consciência de que vive, mas no dia a dia está lá, dividindo a sua casa. O Senhor também trazia a palavra aparência. Você que tem vivido de aparências, fora da sua casa, você vive coisas maravilhosas, lindas. Até as pessoas têm um conceito de você. Mas quando você chega em casa, você é totalmente diferente. Você não tem conseguido viver e ser esse melhor para os seus. O Senhor não condena, mas o Senhor não quer você dividido. Você dividido, uma coisa fora e outra coisa dentro de casa. O Senhor quer que você seja o melhor que você pode dentro da sua casa, dentro da sua família. O Senhor vai também tocando e nos dando a graça. Vinha a imagem, Ele curando cegueiras, aquilo que tampava, verdadeiras escamas nos olhos, que não nos deixava ver aquilo que há de bom nos nossos, no esposo, na esposa, nos filhos, na família, em você mesma, em você mesmo. E a imagem era justamente de uma mão chagada, tocando os seus olhos, fazendo cair essas escamas, essa cegueira, e abrindo a sua visão para aquilo que há de bom no outro. Os dons, as graças que Deus cumulou essa pessoa que está do seu lado, essas pessoas que Ele colocou ao seu redor, na sua casa, na sua família, no seu trabalho, na sua paróquia. O Senhor está te dando essa graça, a mim e a você, curando as nossas cegueiras. Muito obrigado, Obrigado, Senhor. Obrigado pela sua Bendito presença, seja que o Senhor faz muito mais do que aquilo que foi proclamado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para Para sempre sempre seja louvado. Mais do que aquilo que foi proclamado, o Senhor está fazendo, Ele já fez. Amém? Amém. Vamos aplaudir o Senhor que está no meio de nós, agindo no poder do Espírito Santo.